Boa noite. Faz mais de um mês que eu tive uma palavra, veio no meu coração uma palavra para hoje, para esse dia, né? Eu até tinha comentado com o pastor Pedro, com a minha esposa, com mais alguns amigos, irmãos. Mas 2 semanas atrás eu tive um sonho que causou impacto no meu coração. Eu senti que, a respeito desse sonho, que eu devia te pregar hoje. Eu comentei que era Simone, minha esposa, e ela também sentiu isso. Joel 2, 28 e 29 diz: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Eu não estou afirmando que o sonho que eu tive foi algo profético, mas, olhando para os acontecimentos de hoje, atuais, né? Tem tudo a ver com esse sonho, né? Eu creio, pelo menos, né? Eu não julgo ter toda a sabedoria, toda a ciência sobre esse assunto que eu vou falar. Eu até comentei com o Eloir, ele que tem propriedade nesse assunto, que já falou várias vezes sobre ele, né? Mas em nome de Jesus Cristo e do Espírito Santo, com o auxílio dele, eu peço que ele possa trazer ao nosso coração aquilo que ele deseja nos revelar através disso. Então, falando a respeito do sonho, uma coisa assim que eu estou vendo assim, pela internet, muitas coisas, até muçulmanos estão tendo sonhos com a volta de Cristo, com o arrebatamento, estão se convertendo ao cristianismo. Então tem coisas acontecendo. Nesse sonho eu estava andando por um lugar, eu não lembro exatamente onde é esse lugar. Mas o mais curioso é que nesse lugar eu estava cantando louvor em alta voz. E o mais curioso, eu não conheço esse louvor. E eu até anotei aqui para não esquecer, eu vou tentar cantar ele para vocês. É só a estrofe, né? E também o mais incrível é que eu tive uma confirmação essa semana, uma irmã, a Sula, ela acordou numa manhã cantando esse louvor. E ela também não tem ciência, não tem esse louvor como algo do dia a dia que ela canta. Então, talvez foi uma resposta de Deus, né? Meu louvor é assim: o rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar.
Estão todos aí ainda? Sim. Olha para o teu lado e vê se teu irmão está aí ainda. Se não tem um problema para nós. Né? Eu creio que esse assunto é bem atual, né, gente? Alguém se assustou quando a trombeta soou? Imagina, isso aí foi só um vislumbre do que vai acontecer. Mas imagine no dia que isso realmente vai acontecer para valer. E vai acontecer. Estando nós preparados ou não, esse dia vai vir, vai chegar. Né? Imagina o pânico que vai acontecer nas pessoas que ficarem. Não as que vão, porque elas vão ouvir esse som. Elas vão ver Cristo nas nuvens. Mas aqueles que vão ficar, o desespero. Em 1 Coríntios 15:52 diz: no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 Tessalonicenses 4:16-17. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Mateus 24:27. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então o que diz vai ser algo que vai acontecer de repente. Assim como vocês não sabiam da trombeta aqui, assim vai ser naquele dia. Em Lucas 21:7-11, fala um pouco dos sinais. Mestre, quando sucederá isso? E que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou, e também chegou a hora. Não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Guerras e revoluções. Bem atual isso, né? Eu estive pesquisando. Só no ano passado, além da revolução ali entre Rússia e Ucrânia, existia mais 27 conflitos sangrentos pelo mundo inteiro. O mundo é muito grande, né? Sendo que tinha um que durava já mais de 10 anos. Não tenho os dados agora desse ano, mas muitos desses conflitos ainda se estendem durante esse ano. Estou trazendo esses sinais para comparar com o que foi dito na palavra, né? Como está próximo, como nós estamos vivendo esse momento. Uma coisa interessante, Jesus diz para a gente não se assustar com esses rumores de guerra. E o que normalmente acontece para nós?
a gente se assusta. Na verdade, muitos estão assustados, né? Preocupados. Ele quer que a gente confie nele, né? E que ainda não é o fim. Isso é só o começo. Também fala de nação contra nação, reino contra reino. Também existe, além das guerras já prontas, existem rumores, né? Existem ameaças entre muitos países. Eu sei que muitos estão se voltando contra a Ucrânia, fazendo sanções, estão ameaçando ter uma invasão maciça, até pessoas da OTAN ali ligadas à OTAN estão querendo agir. Ameaça de invasão da China com Taiwan. Até aqui no Brasil teve ameaças há pouco, ainda tem os rumores que pode acontecer. Ele também fala de fome, epidemias, grandes sinais no céu. Fome. Eu vi um estudo ali que entre 2020 e 2021, mais de 800 milhões de pessoas passam por necessidade, por fome. Estão com fome pelo mundo. Para ter ideia, terremotos, né? Só agora, nesse período de 2023, mais de 26 terremotos já. Sendo o mais alto de 5,6 na escala Richter. Eu estava olhando no passado, os grandes terremotos, teve terremotos que matou milhares e milhares de pessoas, né? Na China, várias vezes, né? Se tu olhar o período que acontecia, esses grandes terremotos eram de 300, 350 anos cada um. Agora, olhando esses grandes terremotos que houve há anos atrás, é questão de 1 ano, 2 anos de diferença um para o outro. 3 anos, né? Então, de 300 anos, está diminuindo, está aumentando o número, né? Epidemias. Gripe do frango, influenza, ebola, AIDS. Essa que nós tivemos em 2021 e 2021, que não dá para dizer o que é, né? Sinais no céu. Se nós ir no YouTube digitar lá, tem centenas de vídeos que mostram sinais que estão acontecendo pelo mundo inteiro. Coisas impressionantes até. E tem a parte também que fala da perseguição da igreja. Nós sofreríamos perseguição por causa do nome de Cristo. E se nós olharmos, isso não está longe de acontecer. Tem países que é proibido pregar o evangelho já há anos, né? Hoje tem outros países que tradicionalmente eram cristãos e hoje estão proibindo a palavra de Deus nas escolas, estão proibindo tudo que é voltado ao Senhor. Aqui no Brasil tem leis sendo votadas, querendo ser votadas a respeito disso. Então essa perseguição já está acontecendo. Nós estamos sendo perseguidos pelo nome do Senhor. Mateus 24, 32 a 35. Mais um sinal. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as suas folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração, sem que isso tudo aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Essa parábola que ela fala também de Israel. Jesus estava falando do próprio povo de Israel. Em 70 depois de Cristo, nós sabemos que Israel foi expulso da terra dele pelos romanos. E foi perseguido antes também, um período. Mas a grande, êxodo foi ali em
em 70 depois de Cristo, né? E foram espalhados pelo mundo inteiro. Em 14 de maio de 48, Israel volta a ser uma nação. Então, em 1948, essa figueira começa a renovar os seus ramos, suas folhas. Jesus diz ali que não passará essa geração. Se nós olharmos, não está falando daquela geração onde ele estava ali com os discípulos há 2000 anos atrás. Ele está falando dessa geração, onde a figueira começa a renovar. Diz que não passará essa geração. Em maio agora, eles vão comemorar 75 anos que eles estão de volta na Terra. Salmo 90:10 diz: os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Gênesis 6:3 diz: então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Aqui diz que na nossa vida normal, 70, 80 anos, pode até 120 anos. Eu não sei se leva tanto tempo olhando, mas isso é especulação, né? Isso é eu que estou dizendo. Muitos pensam isso, eu creio, que está perto, mas só Deus sabe o dia e a hora, né? Mas olhando todos os sinais que estão acontecendo, detém o ódio entre pai, filho, irmãos, né? Uma família está sendo destruída, tudo isso faz parte dos sinais que Jesus disse que nos últimos dias aconteceriam. Mateus 24, 36 a 39. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Marcos 13, 32, 33. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Como interessante fala de Noé, né? O pessoal não acreditou. Todo aquele tempo que eu creio que ele estava pregando a palavra, não diz na Bíblia, mas com certeza, está construindo uma arca, por quê? Porque vai vir um dilúvio. Vai vir água sobre a terra e vai matar todo ser vivo que tem. Quantos acreditaram nele? Ninguém. Só a família. E de repente aconteceu. Faz 2000 anos que estão falando, os apóstolos viviam isso, aquela esperança, expectativa do retorno de Cristo. Eles viviam isso. Hoje a igreja, ela não acredita, muita parte da igreja não acredita nessa volta de Jesus. Ele não vai voltar agora. Eu vi nas pesquisas, tem gente falando que nós já estamos vivendo o milênio. Né? Então, como passou 2000 anos, pode ser a qualquer momento. Como vai acontecer então isso? 1 Tessalonicenses 5, 1, 3 diz: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança,
eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Vai ser de repente, como ladrão. Tem outra passagem que diz: se soubesse que hora o ladrão viria, ficava em casa e vigiava, né? Só que ele não vem quando tu está em casa, quando tu não está esperando. 1 Tessalonicenses 4, 16, 18. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Por que consolar, né? Porque nós que estamos em Cristo, nós temos esse consolo, que se isso acontecer, nós seremos daqueles que seremos arrebatados, transformados, né? Vivos, sem passar pela morte. E agora, quem será arrebatado? Romanos 10, 9 e 10. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Lucas 17, 31, 33. Naquele dia, quem estiver enojado e tiver seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder de fato, salvará. Então, que dá para entender que nem todos serão arrebatados, né? Isso ele está falando da igreja também. Só aqueles que verdadeiramente tiver Jesus no coração, né? Que estiver escrito no livro da vida. O que ensina essa passagem ali de Lucas? Lembrai-vos da mulher de Ló. O que aconteceu com a mulher de Ló? O anjo disse: sai daqui de Sodoma e Gomorra, sai dessa cidade e não olha para trás. E ela olhou, teve saudade, deixou de repente casa, com certeza uma casa imobiliada, coisas que eles não puderam levar, saindo nas pressas. E ela ficou, olhou aquilo para trás, né? E daí eu penso para nós hoje, o que nós estamos deixando para trás? O que nos faz olhar para trás e não para frente? Que nos faz desviar do propósito? O que está nos prendendo nessa terra? Acho que por isso que Deus, creio que foi Ele que tocou para trazer essa palavra a respeito da volta de Cristo. Eu já perguntei para muitas pessoas que são cristãs se elas queriam que Cristo voltasse, umas não querem. Porque meu filho não casou, porque eu não fiz isso, porque eu não fiz aquilo, porque eu tenho um pecadinho, talvez eu vou ficar, e aí se ele vier. Mas a palavra está nos avisando, 2000 anos já foi colocado para nós, para o povo, que vai acontecer esse dia. 2 Pedro 3, 8 a 14. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarde, Senhor, essa promessa, como alguns a julgam,
demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, por que está demorando tanto tempo aos nossos olhos? Para que todos se arrependam. Deus não quer perder ninguém. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nelas existem serão atingidas. Isso vai ser na tribulação. Então aquilo que às vezes a gente está nos prendendo aqui nesse mundo, né, fazendo a gente olhar para trás, vai se desfazer. Tudo vai sumir. Tudo vai desaparecer. Aquilo em que eu confiava. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Buscar a santidade, né? Ser piedoso. Teu irmão, teu próximo. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa dos quais os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão, esperando e apressando a volta de Cristo. A igreja hoje, infelizmente, a maioria tu vê nas pessoas que elas não querem, elas não estão interessadas em apressar a volta. Não, mas eu não fiz isso ainda, eu não completei isso ainda. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Mas aí a gente quer fazer, olha para a justiça hoje, o que está acontecendo, não só aqui no Brasil, mas no mundo. Não existe mais justiça humana. Só pensa em si próprios, né? Mas vai vir uma justiça que a gente pode confiar, onde a justiça vai habitar. Essa justiça, essa nova terra que nós vamos habitar. Por essa razão, amados, esperamos estas coisas, e empenhai-vos por seres achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Então, Pedro está dizendo aqui que tem uma condição para a gente viver esse arrebatamento, viver esse momento, para não passar por esse momento de luta que vai ser a grande tribulação. Então Deus quer nos livrar disso. E Ele, por amor a nós, Ele vai nos livrar desse dia. Só que nós precisamos ser achados sem mácula, irrepreensíveis, em paz uns com os outros. Muitos acham que o arrebatamento acontecerá antes da grande tribulação. Outros acham que é durante, outros ainda que é depois. Eu estou dizendo de mim que eu creio que a grande tribulação, que nós vamos ser arrebatados antes da grande tribulação. Mas isso não importa, se é antes, se é no meio, se é depois. Se é antes, vamos estar preparados para que quando Jesus vier, a gente vá com Ele, né? Como eu posso estar preparado? Em santidade, em paz, irrepreensível, sem mácula. Se for no meio, vai ser mais difícil. Mas também Ele disse que Ele vai nos guardar. Ele tirou Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha, Daniel lá dentro da cova dos leões. Não tirou do problema, mas tirou de dentro dele. Então Deus pode fazer isso também. E pode ser depois. Então o que nos impede de não ser arrebatados é não estar preparado. Então, para a gente não ter dor de cabeça futura, vamos estar preparados para isso, né? Ter o nosso nome
no livro da vida e ter Jesus realmente no coração e estar ansiando por esse retorno, por essa volta dele. Mas está apressando essa volta. Como é que a gente pode fazer isso? Orando, nos santificando, clamando, nos desapegando, né, de coisas que a gente está muito apegado. Então são meios que nós temos de não se apegar dessas coisas para não ficar preso. Para, com certeza, no momento do arrebatamento, a gente ser salvo, ser arrebatado e não passar por todo o sofrimento. A salvação é de graça. Mas nós temos que crer, temos que ter realmente Jesus em nós. Então, é isso que eu queria passar hoje, irmãos, sobre esse sonho que eu tive de que Jesus realmente está voltando. E que nós possamos estar preparados para esse dia. Né? Eu creio que eu não estou julgando ninguém, eu sempre coloco a mim, muitas vezes nessa questão, né? Quando eu prego a palavra, estou colocando a minha vida dentro dela. E a gente precisa, ontem nós tivemos um tempo aqui com o pessoal do louvor, que nós estávamos comentando isso, sobre buscar essa comunhão com o Senhor, ter essa proximidade com Ele, né? Conhecer Ele, né? Muitas vezes a gente ouve a voz e não sabe se é do Senhor. Por quê? Porque não tem intimidade com Ele. Talvez Ele está te falando e tu está achando, será que é? Por quê? Porque a gente não conhece Ele o suficiente. Que diz que as minhas ovelhas ouvem minha voz e me acompanham, me seguem, né? E muitas vezes a gente acha que não é porque está ouvindo, não conhece direito a voz do Senhor. E isso só vem através da intimidade. Esse mês todo o Abel passou, ele pregou sobre a gente glorificar a Deus, né? De estar tendo, como eu posso glorificar a Deus, né? Tendo um contato com Ele íntimo, lendo a palavra dele, crendo que Ele existe, crendo que Ele é suficiente, crendo que Ele pode fazer, crendo que Ele pode todas as coisas. E nós ter essa intimidade com Ele. Também tem intimidade com o corpo, né? Com os irmãos, com os de fora. Ele falou muito sobre isso, né? Essa questão do livro, né? Que ele está colocando, como é que é? Uma vida com propósitos, né? Então, desse propósito tem o servir também, de nós estar servindo, como eu posso servir meu irmão, como eu posso servir o meu vizinho, como eu posso fazer missões. Então, através dessas coisas, nós vamos estar mais em comunhão com o Senhor, com o corpo de Cristo. Nós vamos ter mais contato com pessoas que têm o mesmo perfume, vamos dizer assim. E daí isso nos garante uma passagem que nos livre de coisas futuras que vão ser muito difíceis, né? Nós possamos orar então e apressar a volta do Senhor, querer essa volta dele. E para isso nós precisamos trabalhar, porque eu tenho meu vizinho que não é, eu tenho um familiar meu que pode ficar, né? Então nós devemos nos apressar. Isso também apressa a vinda de Deus, nós evangelizar as pessoas, levar Cristo para elas. Amém, irmãos? Gostaria de estar orando a respeito disso aí.